Lidere-se. Por que lidere-se? Para que você tenha um pouco mais sobre liderança, para você entender um pouco mais sobre liderança, você precisa se liderar. Como é que é assim? É o seguinte, todo mundo aqui tem vontade de ter uma empresa ou tem vontade de trabalhar no cargo mais alto. Eu acredito que a maioria não quer ficar sempre na mesma, sempre na mediocridade ali. Você tem sonhos ou você já teve sonhos de ser um líder e indiretamente às vezes você é líder na função que você exerce. Mas para isso todo mundo quer ser líder, todo mundo quer liderar, todo mundo quer ganhar para liderar, mas poucas pessoas sabem liderar. Poucas pessoas, na verdade, conseguem liderar a si mesmo. Elas querem liderar os outros, mas não querem se liderar. Então o voo de hoje vai tratar exatamente sobre isso, sobre essa questão de você se liderar. Por isso que o tema é lidere-se com exclamação. Está na hora de você se liderar. Qual que é o BO da história? Para você aprender a se liderar, você precisa aprender a se conhecer. E o voo tem essa proposta aí desde os seus primórdios, desde quando nós criamos o projeto, o programa, o que quiser chamar, eu chamo de voo, isso aí. Por quê? Porque ele está tentando te ajudar a chegar num ponto que você precisa, ponto em que você não chegou, ponto que às vezes você está desanimado, enfim. Então nós vamos ter que partir do pressuposto que você se conhece ou não se conhece quase nada, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa dinâmica. De 0 a 10, o quanto você se conhece, onde 0 é quase nada e 10 eu me conheço super bem. No chat, de 0 a 10, o quanto você se conhece. Quanto você se conhece? Quanto você realmente sabe quem é você? E nós já conversamos sobre quem é você várias vezes e eu ainda acho que algumas pessoas não estão conseguindo entender quem é você. Então, pergunta aí. De 0 a 10, Graciela diz que se conhece no 7. Quem mais? Eu vou digitar aqui. Eu chuto um 8. Produção, quantos você se conhece, produção? 8. Produção também falou. Vou colocar aqui, ó. Produção também disse que se conhece no nível 8. Eu quero saber você, Graciela 7. Eu e a produção Lilian 8. E vocês que estão aí assistindo, quanto que vocês se conhecem? O quanto vocês se conhecem? Vai, responde aí. Responde aí, quanto você se conhece? Brunão disse que 7. João Vitor Santiago, 7. Alguém mais quer falar o quanto se conhece? Eu acho que outra produção tá gravando lá, não sei se vai conseguir responder. Mas enfim. Então, veja só. Por que ninguém colocou 10? Por que você não colocou 10? Por que eu não falei 10? Por que você não falou 10? Porque no final, nós não nos conhecemos tão bem assim. Vou abrir aqui na nossa linda Bíblia. Abre lá em Jeremias 17, verso 9. Jeremias. Vai sair tudo maiúsculo aqui, porque 17, 9. Abre aí no Jeremias 17, verso 9. Diz assim: enganoso é o coração do homem. Respira. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Em outras versões diz: enganoso é o coração do homem. Por isso que eu dei essa confundida, que eu prefiro mais na outra versão. Mas enfim, o verso está querendo dizer que o nosso coração é enganoso. Quem irá se conhecer? No sentido exatamente sobre isso. Como que a gente vai se conhecer? Que muitas vezes eu e você temos reações que nós ficamos até assustados. Acontecem algumas coisas no nosso dia a dia ou algumas situações que nós acabamos tendo reações que não imaginávamos. Tanto reações boas como reações ruins. Tanto a gente explode achando que não ia explodir, como a gente fica quieto quando nós achávamos que iria explodir. Porque muitas vezes nós achamos que nos conhecemos, mas não nos conhecemos. E a gente só vai se conhecer verdadeiramente nunca, porque somos seres humanos. E como seres humanos, muitas vezes somos levados pelas emoções, muitas vezes somos levados pelo ambiente. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, lidere-se. Lidere-se. Eu quero saber, por que você entrou hoje? Digita aí. Por que você entrou hoje? Por que você entrou no voo hoje? O tema te chamou a atenção? Alguém pediu? Alguém te enviou? Você não tem nada para fazer? Eu quero saber. Dejeta aí. Por que você entrou hoje no voo? O que você espera do voo de hoje?
Diz aí. Autocontrole. O Grassetti diz que espera autocontrole. Vamos lá, quem mais? Por que você entrou? Por que você está aqui? Por quê? Por quê? Você tem que aprender, como nós já conversamos, a se questionar muitas vezes. Você precisa se questionar para você chegar em algumas respostas. Então, o primeiro questionamento de hoje é por que você está aqui. O Bruno disse que o tema é curioso. É curioso mesmo, moleque. É por isso que a gente deixou esse tema curioso. Então, tem gente procurando autocontrole ou buscando algo para ajudar no autocontrole. Tem gente que está aqui porque o tema é curioso. Mas por que mais? Por que mais? Não vale falar que porque é da produção, porque a produção vai estar aqui sempre. Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui participando? Por que você está vendo esse vídeo depois que a gente editar? Por que você está aqui? O que te trouxe aqui? O que você está buscando? Conhecimento. A produção falou que está aqui por causa do conhecimento. Muito bem. Então, veja só, todos nós temos um motivo de estarmos aqui. Assim como nós temos motivos de reagirmos distintamente em situações parecidas. Exemplo, eu reagi a uma maneira no falecimento do meu pai, na questão de luto. Conheço pessoas que reagiram de outra forma. Isso tem a ver com o quê? Não tem a ver com muita coisa. Tem a ver apenas com o seu sentido de si mesmo, a sua noção de você mesmo, a sua esperança, ou seja, muitas reações que nós teremos ou que nós temos está correlacionado diretamente conosco. Cara, perceba como tudo está interligado. E para você ser um líder decente, para você ser um líder correto ou um bom líder, você tem que aprender exatamente isso. Você tem que aprender a se conhecer. Vamos lá, eu já fiz esse exercício várias vezes e a gente vai fazer várias vezes e você deveria fazer sempre. Se você não pegou sua folha de papel, já era para você ter pegado seu bloquinho de notas, sua caneta, sua lapiseira, enfim, da Stabilo, da CIS, da BIC, enfim, vai lá, meio minuto para você pegar alguma coisa para anotar, porque nós vamos trabalhar sempre com anotações, sempre, seja no seu bloco de notas, seja na sua folha, seja onde for, no seu caderno. No meu caso, esse ano eu estou usando essa agendinha aqui, que a produção me deu de presente. Muito bonita, por sinal, viu, produção? E aqui está tudo que a gente tem conversado ultimamente. E todo o tema, caiu até um pouco das colinhas aqui. E todos os temas que a gente tem conversado está aqui. Por que isso? É bom você ter sempre um material para você anotar suas ideias, para você anotar os seus planos. Porque, como eu falei no voo passado, coisas que estão materializadas, que estão expressas, são mais fáceis de acontecerem, menos pretensiosas a serem esquecidas. Ok? Pegou seu papel, pegou sua caneta? Eu quero que você liste para mim em 1 minuto. 1 minuto! Lista para mim os seus defeitos, os que vierem na sua mente. Liste os seus defeitos. Mas de novo, liderança envolve autoconhecimento. Por que você tem que conhecer os seus defeitos? Porque você vai debater com eles em outras pessoas. A sua equipe muitas vezes vai apresentar aquele defeito que você tem e você não gosta. E aí você tem que se conhecer e você tem que saber como você trata com esse defeito para você conseguir lidar com essa pessoa na sua equipe. Então vamos lá, escreva os seus defeitos em 1 minuto. Vai dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque eu falei em 1 minuto e continuei falando, e é isso aí. Aguinha. Vamos lá, escreve pra você, não pra mim, os seus defeitos. É repetitivo? Não é. Eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. Não é tão repetitivo assim, tá? Esse é um exercício que você deve fazer sempre, 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 sempre. Conhecer os seus pontos fracos, na verdade, você está conhecendo pontos possíveis de melhora, de evolução. Então você precisa conhecer os seus pontos débeis e seus pontos fortes, porque são os pontos débeis que vão lhe dar a oportunidade de mudança, de transformação, de evolução. Acabou o minuto. Digita aí. Quantos defeitos você listou? Quantos defeitos
que você listou. Graciete disse que listou 4 defeitos em 1 minuto. Vamos lá. Quantos defeitos você listou? Quantos defeitos você listou nesse último minuto? Brunão listou 3. Agora nós vamos fazer o mesmo exercício, só que com uma outra pegada. Você vai escrever durante 1 minuto as suas qualidades. Porém, você tem que escrever a mesma quantidade ou mais que seus defeitos. Então, se você escreveu 4 defeitos, você vai ter que escrever 4 ou 5 qualidades. Se você escreveu 3 defeitos, 3 ou 4 qualidades. Valendo! Estou falando de lidere-se, de se autoliderar. Mais importante ou no mesmo patamar que conhecer suas fraquezas é conhecer os seus pontos fortes, suas características mais impactantes e podem ser proveitosas no ato da liderança, inclusive na autoliderança. Nem sei se existe essa palavra, mas estou falando aqui. Lixe então suas qualidades, seus pontos fortes. Acabando o time, eu vou avisar vocês. Falta pouquinho, espero que você tenha conseguido. Esse é um exercício muito importante para você, tá? Você tem que aprender a se aceitar com essas qualidades e esses defeitos. Você precisa se aceitar que você é uma pessoa com X defeitos que estão prontos e aptos para serem transformados com a ajuda do Espírito Santo, assim como você tem X qualidades que podem ser utilizadas para mais coisa. Acabou o tempo. Eu quero saber o seguinte: o que foi mais fácil escrever? O que foi mais fácil escrever? Mas antes disso, você conseguiu escrever o mesmo número de qualidades ou mais que seus defeitos? É só sim ou não, não precisa escrever não. Então vamos lá, você conseguiu escrever o mesmo número de qualidades que os seus defeitos? Você conseguiu? Você conseguiu? Você conseguiu? Maravilha, Graciete disse que conseguiu. E você, Fernando? E você, Bruno? E você, João? E você, Quitéria? Vocês conseguiram escrever mais qualidades que os defeitos? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes nós temos mais facilidade de encontrar coisas ruins do que encontrar coisas boas. O Bruno falou que não, ele não conseguiu encontrar 3 qualidades. E é exatamente por isso. Às vezes, e muitas delas, nós temos uma visão pessimista de nós mesmos. Nós construímos uma autoimagem nossa destrutiva e disruptiva. Dessa forma, o que acontece? Dessa forma, eu não consigo me liderar porque eu já começo a me achar inferior a outras pessoas. Olha a merda que vira. Você, presta atenção que eu vou te falar. Você não se lidera muitas vezes porque você se considera menor que as outras pessoas. Porque você se enxerga mais uma pessoa defeituosa que uma pessoa com qualidades. Mas eu te digo a surpresa, o controle. Romanos 3, versículo 10. Eu vou fazer um jogralzinho aqui de frases e versos para miscigenar tudo, porque exatamente esse é o intuito do propósito, do voo, de tudo, fazer com que você entenda que não tem como nós separarmos as coisas. Se liga, Romanos 3,10 diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há um justo sequer. Você tem que entender que você é tão pecador contra as outras pessoas. E para você se liderar, você tem que começar a parar de se inferiorizar. Porque quando você menospreza suas capacidades, sem você perceber, elas são transpassadas, são transparentes para as pessoas ao seu redor. E aí os seus liderados começam a perceber que você não tem tanta confiança assim em você mesmo. Então, se você não tem confiança em você, como que eles vão ter confiança em você? Um líder decente tem que confiar em si mesmo. E eu estou falando líder em todos os aspectos. Nós falamos semana retrasada que a liderança vai muito mais além, mas muito mais além que emprego, que trabalho, que
Enfim, cara, liderança é o nosso dia a dia. Uma vez por dia ou uma vez na semana, tu serás líder em algum determinado assunto. Todo mundo é líder em algum momento. Muitas vezes você lidera, mas não consegue passar essa imponência de líder porque você duvida da sua capacidade. Sobre um líder, ele precisa ter sonhos. Independentemente de onde você está, se você for numa empresa, se você está numa empresa, se você é um líder familiar, se você é um líder de igreja, cara, independente de onde você for, você precisa ter sonhos para que os seus liderados vejam uma pessoa de foco. Um líder sem foco não transparece o objetivo para os liderados. Desta forma, eles não vão saber aonde você quer chegar. Vai parecer sempre que você está ali, ó, andando sem rumo, sem direção. E como você vai sem rumo, sem direção, a tua equipe vai junto. Por isso é importante você, como líder, saber aonde você quer chegar. Por isso que é importante você estar aqui hoje. Por isso que eu perguntei, por que você está aqui? Por curiosidade? O tema é curioso? Espero que esteja te agradando. O ponto forte foi autocontrole. Espero que você esteja aprendendo sobre autocontrole. Deixa eu te contar um segredinho. Eu não posso ensinar autocontrole para você. Eu não posso te ensinar nada além do que você esteja disposto a aprender. Vou repetir. Eu não posso ensinar nada além do que você esteja disposto a aprender. Lembra que nós conversamos um tempo atrás de como lidar com críticas? Existem pessoas que, quando são criticadas, apesar de ser uma crítica construtiva, elas vão criar uma barreira, porque na mente delas, elas são os reis e as rainhas do assunto. Então, se você não tiver um espírito de humildade, se você não tiver um espírito pronto a buscar e absorver as coisas boas, você não tem por que estar aqui. E eu estou pegando pesado desde o voo passado, e essa é a intenção, gradativamente a gente pegar mais pesado ainda, porque o objetivo do voo é fazer você ser você. É fazer você ser líder de si mesmo, sem depender dos outros. É lógico que em algumas situações você sempre vai ter um líder, em outras vezes você será o líder. Mas a questão é, para de ficar parado. Para de ficar estagnado e não correr atrás das coisas que você quer. Vamos continuar. Se tem um outro ponto importante que o líder precisa ter, é ser bom. E eu não digo bom da atividade de desempenho, estou dizendo bom de caráter. Eu acabei de dizer que você precisa ter foco, sonhos e metas para que sua equipe, seus liderados, sua família, seus filhos andem contigo. Mas você precisa ser um líder bom para que eles percebam isso. Você pode muitas vezes ser um líder sem uma meta e ser um bom líder. E mesmo assim eles te seguirem porque você é um bom líder. Veja o que Abraham Lincoln disse. Tudo que você tiver que ser, seja bom. Ah, você precisa ser, seja bom. O único problema é que só seremos bons com a ajuda de Deus. Porque somente Deus é bom. Lembra que Cristo disse, só há um bom que é Deus. Ou seja, só vamos conseguir ser bons conectados com Deus. Só tem um outro problema também do líder, que ele precisa ter autodisciplina. Todo mundo fala disso, de ter autodisciplina. Mas o que é autodisciplina? O que é autodisciplina ou autocontrole? Diz aí, o que é isso aí? A sua concepção. O que é autodisciplina? O que é autodisciplina ou autocontrole? Digita aí. O que é autodisciplina ou autocontrole? Vamos dar um tempinho, porque no voo passado eu
encerrei a participação e tinha gente participando. Então eu vou esperar um tempinho, tá bom? Digita aí. O que é autodisciplina ou autocontrole? Bruno diz que é você identificar as suas falhas e trabalhar elas. Autocontrole, reagir com sabedoria às várias situações que nos surgem, segundo a Graciete. Então Bruno fala que identificar nossas falhas e trabalhar elas. Graciete diz que é nossas reações nas situações que vão surgindo. Eu digo que é os dois, mas principalmente é você conseguir se manter na linha, independentemente do que aconteça. É você conseguir controlar os seus desejos. E aqui eu vou puxar o foco para 3 desejos. Se você quer ser líder de si mesmo, você precisa controlar 3 desejinhos básicos. Existem mais? Existem. Mas quais são esses 3 desejos? O primeiro desejo é o apetite. Estou parafraseando o que o Napoleão Hill diz no seu livro. Tá? É o apetite. O primeiro desejo que você tem que aprender é controlar o apetite. Por que apetite? Porque infelizmente é na... eu esqueci o nome da palavra. É na ingestão de alimentos que nós vamos fortificar o nosso corpo e a nossa mente. Você já notou que quando você come demais, você fica preguiçoso? Não preciso ser nenhum entendido do assunto para entender isso. Olha só o pleonasmo. Você precisa aprender a controlar o teu apetite, porque muitas das vezes que você cede ao desejo da comida, você abre mão da sua autoliderança e deixa com que o seu desejo lidere você. E o ápice do programa é exatamente esses 3 pontos. A gente não dá tanto valor assim para isso, tanto que minha esposa vive falando para tomar cuidado com o que come e tudo mais, mas a questão é muito séria, gente. Nós temos que aprender a lidar com o apetite. Porque tudo que entra vai ter alguma reação, vai gerar alguma coisa em nosso corpo. E nem todo alimento que nós consumimos geram coisas boas. E se você não consegue controlar o seu desejo por comida e apetite, você não vai conseguir controlar a sua equipe. Não tem nada a ver, Gustavo. Pode parecer que não, mas tem tudo a ver. Tenta ler depois que você ir numa churrascaria. Tenta fazer um exercício depois que você encheu o panduzão de pão. Você fica lerdo, você fica devagar, você fica meio sonolento. E aí, tudo isso afeta uma coisinha muito importante, o cérebro. Cara, não tem como a gente separar. Eu disse isso, eu vou repetir. Não tem como nós separarmos a vida física da vida mental e da vida emocional. Tudo que acontece em um afeta os outros. Se você não está legal fisicamente, a sua mente e sua emoção vai embora. Se você não está legal emocionalmente, sua mente e seu corpo vai embora. E se você não está legal mentalmente, sua emoção e seu corpo vai embora. Agora imagine você quando você faz o uso indevido de alguns alimentos, de algumas bebidas que acabam prejudicando a sua capacidade mental e a sua capacidade física. Infelizmente, a obesidade está em cada vez maior crescimento, porque as pessoas não estão conseguindo controlar o seu apetite. E aí existem pessoas como eu, e eu admito isso, que comem quando estão frustrados ou comem para descontar a ansiedade. E aí eu acabei de dizer que está tudo correlacionado, e tá. A gente desconta numa coisa física, o alimento, o que está nos incomodando emocionalmente. E aí a gente vai se contaminando e vai se envenenando com alguns alimentos. E aí a gente vai caindo num monte de pormenores. Mas se você não liderar o seu apetite, você não vai conseguir liderar o seu corpo. E não liderar o seu corpo é não conseguir liderar pessoas, diretamente falando. Porque se a pessoa perceber que você não tem controle desse apetite, como que ela vai dar credibilidade para sua liderança sobre ela? Cara, não é tão tonta assim igual você está pensando. Vamos para o segundo ponto da autodisciplina. É a disciplina do desejo sexual.
Muitas pessoas fazem uso indevido do sexo, acabam fazendo do sexo algo extremo na vida. Isso vai consumindo energia, isso vai consumindo tempo, isso vai consumindo recursos, e quando você menos espera, você está sendo dominado por um desejo e você perdeu a liderança mais uma vez de você mesmo para um desejo. O sexo é muito bom, o sexo é recomendado por Deus, principalmente num relacionamento sério, excepcionalmente no casamento, tá? Deixar isso bem claro, biblicamente falando, sexo só após o casamento, tá show? Voltando então. Mas o sexo, por ser tão bom assim, existem pessoas que são fascinadas por ele, fazem de tudo para satisfazerem esse desejo. Quando eu digo fazem de tudo, é literalmente de tudo. Querem sempre mais e mais e mais, e parece um vício. E aí ela acaba se entregando totalmente para um desejo e não assume mais o controle da situação. O sexo é maravilhoso se usado da maneira correta, mas também pode ser um inferno se usado da maneira certa. O terceiro ponto, o terceiro desejo que nós temos que vencer, que muitas vezes tiram a nossa liderança de nós mesmos, e pasmem, esse aqui eu também fiquei assustado, são as opiniões. Você sabia que as opiniões que você faz indevidamente, na verdade, uma manifestação do seu desejo de ser igual ou melhor que o outro? E aí eu acabei de dizer que não é para você se comparar, porque você é pecador igual a todo mundo. E você muitas vezes, nós somos seres humanos, nós fazemos isso. Muitas vezes nós acabamos dando opiniões sobre a vida dos outros, sobre as ações dos outros, sobre tudo dos outros, para que os nossos erros fiquem escondidos e os dos outros se sobressaiam. É difícil vencer cada um desses desejos, porque cada um desses desejos está intrinsecamente ligado com a nossa natureza humana. É errado você se alimentar? De maneira nenhuma, é essencial. É errado você fazer sexo? De maneira nenhuma, dentro dos padrões divinos. É essencial. É errado você dar opiniões? De maneira nenhuma, porque, como nós já conversamos, muitas vezes as pessoas precisam ouvir uma crítica construtiva para perceberem que estão no caminho errado. Mas quando essas três coisinhas, e eu não vou falar muito sobre elas porque terá um voo dedicado para cada uma delas, quando esses três desejos começam a dominar o seu coração, a sua mente, você vai perdendo a liderança da sua vida. E quando você perde a liderança da sua vida, você perde a liderança sobre tudo que a envolve. Desta forma, nesse exato momento que você se entrega para esses desejos, você perde a liderança da sua salvação. Se bem que a salvação é por Cristo. Mas, se você não se liderar a ir a Cristo, é coisa pequena, mas está correlacionado diretamente com a sua liderança, com a sua autoliderança. Quando você aprender a liderar os seus desejos, você aprenderá a liderar as outras coisas. Enquanto você não liderar os seus desejos, você não saberá liderar as outras coisas. Aprenda a liderar os seus desejos e a saber exatamente qual o momento de sucumbir ou de dar lado para aquele desejo dentro da necessidade e o momento de você parar de ouvir aquele desejo. Isso é liderança pessoal. É você se controlar, é você exercer domínio sobre si mesmo todos os dias, nos desejos, nas fraquezas e nas forças. Vamos continuar aqui. George Van Valkenburg. Depois vocês vão receber essas frases, tá? Certinho, com o nome certinho. Liderança é fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Liderança é fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Nós temos a tendência de cobrar dos outros o que nós não fazemos. É mais fácil
eu alfinetar o meu companheiro, a minha equipe, do que assumir que eu faço igual. Lembra que eu falei que nós temos a tendência, que nós precisamos se conhecer nossas fraquezas, porque nós projetamos ela nos outros? É por isso mesmo. Porque muitas vezes a gente projeta no outro o que a gente faz escondido. E liderança é você conseguir vencer esse desejo que você faz escondido. Augusto Cury diz: o maior líder é aquele que reconhece sua pequenez, extrai força de sua humildade e experiência da sua fragilidade. Resumindo o que Augusto Cury diz, o maior líder é aquele que reconhece que é pecador, como seus liderados. Você não pode, não deve, nunca se achar superior aos seus liderados. E isso entra com o desejo da opinião, porque você acaba achando que a sua opinião é mais válida que a do outro, é mais válida que muitas coisas. A autoliderança envolve saber o momento de falar e o momento de ouvir, o momento de dizer e o momento de calar, o momento de só observar e o momento de apontar melhorias ou falhas. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa se liderar constantemente nos pés de Jesus. Vou ler um textinho para vocês que eu já li, mas esse texto resume que a liderança sempre. Lucas 6:31. Lucas 6, versículo 31. Como quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. Quer ser um bom líder? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Se lidere desta forma para que você consiga liderar os outros da mesma maneira. Vou ler mais um versinho e assim a gente já vai chegando ao fim. Provérbios 15, 22. Provérbios 15, versículo 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Todo líder precisa de um conselho. Todo líder precisa entender que ele mesmo sozinho não chega a lugar nenhum. E é muito bom você conseguir conselhos de pessoas sábias que podem te ajudar a chegar num ponto que você não chegou. A autoliderança, o ato de liderar-se, é você saber até que ponto você consegue ir sozinho e até que ponto você precisa de alguém.